Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O meu desejo é que você tenha passado um Natal debaixo de muita bênção e que o seu ano novo venha a ser de muitas conquistas, de muitas realizações, tá? Da minha parte, de toda a equipe Gamaliel, tá bom? Que Deus possa abençoar você rica e abundantemente, que assim como os dias, as semanas e os meses não impediram o 2023 chegar, assim possa ser na sua vida espiritual e vida física e vida natural. Que nada, nem ninguém possa impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Que força oculta nenhuma, seja de origem espiritual ou seja de origem física natural, impeça aquilo que Deus tem na sua vida. Que você possa viver o 2023 da mesma forma que Jó viveu depois desse processo que ele passou. Ele vai dizer: eu antes conhecia o Senhor só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Já está dizendo, depois desse processo, o meu nível subiu. Quem agora escutava, agora contempla a sua formosura, o seu poderio e a sua majestade. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus e acima de tudo e de todos está o Senhor. O Senhor é grandioso, incomparável, inigualável. Não existe nada que se assemelhe a ti em força, em poder, em glória e majestade. Entregamos o controle desta aula na palma de tuas mãos, ó glória, porque eu sei enquanto o Senhor libera a sua palavra dentro dessa aula, o Senhor começa a tratar de vidas, o Senhor começa a tratar de líderes, o Senhor começa a tratar de filho, de filhas, e eu te louvo por isso. Eu quero te pedir nesse exato momento, Senhor, nos revele o teu Espírito por trás da letra. O Senhor não é convidado, a casa é tua, a palavra é tua, eu sou teu, a voz é minha, mas a palavra é tua. Então faça o que lhe apraz e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, essa aula, tá, é a aula de sábado passado, tá? Então vamos estar liberando essa aula para vocês e vocês vão ter essa semana, tá? Essa semana até sábado que vem, tá? De sábado a 7 dias, de hoje até semana que vem, sábado, vocês vão ter para estar assistindo essa aula, tá? Porque sábado vamos estar entregando outra aula no horário marcado, tá? Vamos estar gravando ela cedo e estar entregando ela para vocês 2h30 da tarde, vocês vão estar recebendo a aula já, tá bom? Depois, para frente, vamos ver se a gente consegue fixar uma metódica, alinhar um jeito para a gente poder entregar uma aula por vídeo e uma aula presencial. Nossa, como eu estou com saudade de vocês. Eu quero rever meu pastor, abraçar meu pastor Rogério, pastora Kátia, quero rever o pastor Paulo, Cícero, José Cícero, o João Batista, o Mateus, a Sandra, o pastor Joelson, a Marina, a Sandra. Eu acho que são esses, tá? Eu creio que eu falei o nome de todos. Falei Cícero também, falei Cícero depois do pastor Paulo. Falei pastor Rogério, pastora Kátia, Cícero, pastor Paulo, falei, tá? Todos vocês, eu quero ver vocês, eu quero abraçar vocês, eu quero ver como é que vocês estão, tá bom? Então a gente vê se a gente consegue alinhar isso aí, tá bom? Eu sei que eu sozinho não consigo fazer isso, porque você sabe da redução que teve dos alunos e tudo mais, mas eu creio que se a gente se unir, né? Eu creio que 10 de 1, 20, né? Acho que não vai fazer muita diferença no seu orçamento mensal e vai dar a possibilidade da gente poder estar junto. De repente a gente fecha uma agenda, enfim, para a gente poder estar junto, tá bom? Vamos lá, página de número 109. Página de número 109.
Amém? Agora tem que falar mesmo, tem aluna? Ó, nós paramos a nossa última aula explicando a pergunta. Eu tive que passar aquela aula basicamente sobre antropologia, mas um pouco mais avançado, para poder explicar a pergunta que veio na página 109. Tá? Você olhando para a apostila, é a origem do pecado. Tá? Página 109, você olhando para a apostila, a parte esquerda ali, a origem do pecado. Logo no primeiro parágrafo está assim, ó, de onde veio o pecado? Então eu tive que fazer com que você voltasse lá em Ezequiel 28, fiz que você voltasse para Gênesis, passei um quadro para você, tudo mais, tá? Lembrando que esse quadro que nós passamos na aula passada, isso aí já é assunto de bacharel, de mestrado, de doutorado, que vocês estão aprendendo no avançado de teologia, tá? Mas eu tive que fazer isso para vocês poderem entender de onde veio o pecado. Então observa uma coisa aqui, observa. O primeiro pecado não aconteceu no Cronos. O primeiro pecado aconteceu no mundo espiritual, na região celeste, no mundo espiritual. Tá? E o diabo, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz. Ele era portador da luz. E ele era ministro do tabernáculo de Deus. Por isso que Cristo, quando morre, Cristo diz para Maria, ó, não me toques, porque eu preciso ir ao Pai. Então ele vai às partes baixas. Ele não vai nas partes baixas anunciar o El Agilon. Ele vai anunciar ali que ele venceu. Então ele vai no seio de Abraão, pega o seio de Abraão que estava embaixo, porque não podia estar em cima, porque o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Então aqueles que morreram no Antigo Testamento em Abraão, sendo justificado pela fé, crendo em Deus, foi levado para o seio de Abraão. Então, como Cristo quebrou essa separação porque ele levou nossos pecados, ele agora pega o seio de Abraão e leva o paraíso. E ele entra pela porta do tabernáculo, ele tem que ir até o Santo dos Santos. Por isso que o véu se rasgou. O véu primeiro não rasgou aqui na terra. Primeiro começa em cima, depois acontecer embaixo. Primeiro o véu se rasgou em cima. E eu acho lindo que ele vai até Deus para Deus chancelar a ressurreição do corpo. Quando Deus chancela a ressurreição do corpo, as pessoas que morreram em Deus no Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão, estão no paraíso. Os que ressuscitaram assim quando Cristo morreu, foi colocado no sepulcro, ressuscitaram, também estão no paraíso. Então Cristo agora, ele volta para a terra e fica mais 40 dias com os discípulos para confirmar a ressurreição e a glorificação do corpo. Tá? Viu como é que a gente vai? Viu como é que é profundo? Né? Então a gente vai partir daqui agora, depois dessa pergunta. Tá? Então você que não viu a nossa aula passada, você precisa assistir. Tá? Eu agora vou dar... a gente vai marcar os dias de aula certinho. E a gente vai ter um controle também para poder ver os irmãos que estão assistindo a aula e que não estão assistindo. Tá bom? Porque muitas coisas vão cair na prova. Tá? Vamos lá, a gente vai avançar um pouquinho. Vamos lá. Como ele penetrou no universo? Primeiro precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Deixa eu só concluir o que eu estava falando de pensamento, de introdução. Falando aí do diabo, que ele era um anjo de luz. Ele é um querubim, mas caído, mas é. Ele perdeu o seu lugar, mas não perdeu só a patente de querubim, porque no céu existe hierarquia. Tá? Eu quero te trazer a ideia de que a faculdade que o diabo foi formado, a universidade que ele se formou, foi no céu. Tá? Então, deixa eu dar um adendo aqui. Isso aqui já é muito espiritual. Tá? Tudo que você ficar reclamando no seu cotidiano é tudo que o diabo vai mandar no decorrer dos dias, dos meses e dos anos. Porque, gente, olha só, ele não tem totalmente ciência de tudo que você pensa. Ele vai atacar você naquilo que você age. Exemplo, você, isso aqui hipoteticamente, você reclama que, exemplo,
Você reclama que seu ministério não cresce. Ele vai atuar ali. Você reclama que de X, ele vai atacar ali. Então o diabo ele é espiritual, mas o mundo espiritual é mais real do que o real. Então a vigilância ela é primordial para que você não se torne refém dos seus lábios. Eu estava dando uma aula ontem e a gente estava falando sobre casais, né? A gente estava para poder levantar uma conferência de casais, sobre casais. E eu estava falando sobre o que o proverbista Salomão vai dizer quando as pessoas que falam muito. Vai dizer que a vida e a morte está no poder da língua. Então, veja bem, aquele que guardar sua língua, ele é absolvido, ele é refém, ele é réu das suas próprias palavras. Então, não se amaldiçoe, tá? Vamos lá. Foi o homem quem pecou? Aliás, isso não é uma pergunta, vamos lá. Essa pergunta do universo que eu não vou nem responder porque nós já respondemos na aula passada. Então vai dar um pouquinho de terreno aqui, tá? Foi o homem quem pecou? Aliás, não é uma pergunta. Foi o homem quem pecou? Os anjos quem pecaram? E os dois casos o fizeram por escolha intencional e voluntária. Deixa eu só mudar a ordem aqui. Primeiro quem pecou foi os anjos. Tá? É muito importante qualificar que não foram todos os anjos que pecaram. Alguns anjos pecaram. A Bíblia diz em Apocalipse que a terça parte, né? Exemplo. Vamos botar isso aqui. Vou botar assim, para poder olhar para isso aqui. 100, vou botar, tá? 100. Dividido por 3, vida. Ó. Dividido por 3. Vai ficar mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 33,33. Aí vai, tá? Mais ou menos isso aqui, mais ou menos, tá? É a grosso modo, tá? Mais ou menos, tá? Isso aqui é a grosso modo, tá? Você consegue observar que existe mais anjos da luz do que anjos das trevas. E mesmo esse percentual aqui, essa porcentagem que ficou 66, né? E pouquinho, algumas porcentagens aqui, que eu não vou pegar a calculadora aqui não. Eu quero que você entenda que nesse percentual de 60 e poucos que ficaram aqui, não quer dizer que esse 60 e pouco aqui é 2 anjos para cada crente, ou é 1 anjo para cada crente, não. Se for colocar aqui a grosso modo, tem milhões e milhões de anjos para um ser humano só. Tá? Quando Cristo, olha só, vou parar aqui, tá? Olha só. Quando Cristo, eu quero entrar aqui, quando Cristo, uma coisa puxa a outra, né? Quando Cristo está no Getsemane, o lugar da prensa, ele vai liberar uma palavra para Pedro, quando Pedro tenta atacar o Malco, que estava representando Caifás. Ele ataca a orelha de Malco, mas ele não foi atacar para a orelha, ele não foi atacar a orelha. Ele deu na jugular, ele deu na horizontal. Só que o Malco saiu, acho que Matrix ali, pegou a orelha, e pegou na horizontal, cortou a orelha. Tá? Mas ninguém vai cortar a orelha de ninguém, ele deu que matar. Cristo vai dar uma lição para Pedro e Pedro, guarda a tua espada. Aquele que planta, Gálatas 6, olha a lição que Cristo está dando. Aquele que planta, colhe. Deus não se deixa escarnecer, aquele que vai plantar não vai colher. Aquele que usa a espada vai morrer pela espada. Pedro, guarda a tua espada. Ele pega a orelha de Malco e coloca no lugar. Deus liberte aqui, dentro dessa aula aqui. O Espírito Santo começa a me inspirar para dizer que nesse processo todo que você está atravessando, existe restituição. O que está fora, ele vai pegar e colocar no seu devido lugar. Ó glória, ó maravilha. Aí observe, vai dizer assim, Pedro, tu está pensando o quê? Se eu quisesse, o meu pai mandaria 12 legiões de anjos. Gente, 12 legiões de anjos. Ele está falando assim, ó, uma legião para mim, de anjos, da luz. Uma legião para Pedro, Tiago, André, Tomé
Natanael, Tiago, menor, Simão Zelote e por aí vai. Tá? Menos Judas. Porque se fosse Judas seria 13. Aí fala 12. Pega essas 12 legiões. Pega essas 12 legiões de anjos da luz. E multiplica cada um desses anjos. Matando 185 mil. Igual o anjo que matou na época de Senaqueribe. Gente, olha pra cá. Olha pra mim, por favor. O anjo nem desceu pra lutar a vida. A Bíblia diz que o anjo passou. E matou 185 mil. Só passou. Vou repetir. O anjo só passou. Então não brinque com o diabo. O diabo também é um anjo, mas das trevas. Então não brinca com ele. Vigia. Prudência. Faz a conta. Acho que o João Batista gosta desses mantos, né, Jorge? De números, de dados, de números. Faz a conta. É o suficiente para matar o mundo inteiro, não sei quantas vezes, se quisesse. Botando o dia de hoje, tá? Hoje. Desde aquela época, do dia de hoje, todo. Tá? Pega 12 legiões de anjos, né, de 6 mil cada um, e cada um desses matando 185 mil. Cada um desses. Vamos pra cá. É forte ou não é? Então, primeiro, os anjos pecaram. Depois, o homem pecou. Aí eu prossigo no final aqui. E nos dois casos, fizeram a escolha intencional e voluntária. Por que os anjos que caíram não têm perdão? E por que nós que pecamos temos perdão? Vou fazer isso aqui, eu acho que isso aqui vai ser muito poderoso. Os anjos pecaram em perfeição. Ah, mas Adão também pecou em perfeição. Ok. Só que os anjos pecaram em espírito. Porque os anjos são espírito. Adão pecou no corpo físico. Porque os anjos são espírito que tem alma. O homem é corpo, alma e espírito. Os animais são corpo e espírito de vida. Então eles não têm perdão porque eles pecaram no espírito. O homem tem perdão porque pecou no corpo. Ok? A culpa, culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. Aí em Deuteronômio 32:4 diz assim, ó, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é, ele não será, ou ele vai ser. Não, Deus é fidelidade. E não há nele injustiça. É justo e reto. Uma observação aqui rapidinho. Só um adendo aqui. Sai perdão. Só um adendo. Falando sobre o caráter de Deus, né? Em relação de culpar a Deus. Eu quero que você entenda que os anjos, eles têm poder de escolha. Estou falando até grosso modo, livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio. Se eles quiserem pecar agora, eles pecam. Só que eles sabem que se rebelar contra o Todo-Poderoso não vai adiante. Tá? Abraão pergunta com verdade a força nas palavras. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. E ele o diz com justiça. Longe de Deus o praticar ele a perversidade. E do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Jó 34:10. De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. É um problema que se impõe naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e universal.
É uma doença sempre presente na vida em todas as suas manifestações. E é matéria da experiência diária na vida de todos os homens. Só uma observação aqui. Deus é o único ser de poderio, de glória e majestade que pode criar a partir do nada. A ciência, para poder criar algo, ela precisa de uma matéria, de uma partícula, de um átomo. Precisa de uma matéria. Já Deus não. Se Deus é poderoso para criar a partir do nada, imagine com um pouco que você tem. Ô glória! Deus não criou o mal. Porém, realmente criou realmente criou tudo que existe. Assim, o mal não pode ter uma existência independente. O mal é a ausência ou a perversão do bem. Este fato pode ser ilustrado pelo sal de cozinha, que é um composto, uma mistura compacta de duas matérias químicas, o sódio e o cloreto. Estes dois elementos separados são altamente mortíferos. O sódio irrompe em chamas ao entrar em contato com a água. E o cloro é um veneno fatal. Assim como a alteração da composição do sal, a criação perfeita de Deus é mortífera quando o pecado lhe estraga o equilíbrio. Das quedas de Satanás e de Adão surge todo o mal. Por isso o mal natural provém do mal moral. Todas as doenças provêm, em última análise, do mal. Porém, não são necessariamente do pecado daquele que está enfermo. Vamos ler João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. João capítulo 9, versículo, vou falar do cego de nascença. João 9, versículo 1. João 3. Escrito está: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha aqui, a ideia dos discípulos é sobre maldição hereditária. Tá, olha só. Não confunda demônio, espírito imundo, anjo das trevas, que percorre, que segue a família. Você não pode confundir esse interim com maldição hereditária. Quem fez batalha espiritual comigo sabe o que eu vou dizer. Não existe maldição hereditária. Não existe. Tá? Se o pai pecou, é o pai que vai responder. Tá? Eu não vou ser assim, como é que eu posso dizer? Eu não vou ser negligente e não dizer que quando o pai erra e Deus vai tratar desse pai, eu não quero dizer que as pessoas que estão à sua volta não sofram impacto, vão sofrer impacto. Tá? Não quer dizer que eles estão pagando por aquilo que eu fiz. Tá? Deus não está punindo eles. Deus está punindo a mim ou a pessoa que estiver nessa condição. Tá? Aí padece você e quem está à sua volta. Mas a responsabilidade unitária é sua. Tá? Porque a gente pega Êxodo 20 e diz assim, que eu visito a iniquidade
do pecado do pai no filho. Tal. Isso aí vai até Ezequiel 18. Ezequiel 18 vai dizer assim, nunca mais, Ezequiel 18, ó, nunca mais vão se dizer isso. Que o pai comeu uva verde e os dentes dos filhos ficaram embotados. É o pai que comeu a uva e a sujeira está no dente do filho? Nunca mais se dirá isso. Você lê Ezequiel 18 todo. Tá? Acho que fala da batalha espiritual. Tá? Então, essa expressão aqui, que automaticamente as pessoas dizem que maldição hereditária, isso não existe. Eu também não posso negar que existem demônios que acompanham a família, de geração em geração, mas isso não é maldição hereditária. Aqui, em João 9, Deus está quebrando a metódica da reencarnação. Está quebrando isso. Porque vai dizer assim, ó, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Olha, ele está dizendo assim, quem pecou foi este. Lembra que ele nasceu cego. Se ele nasceu cego e é de nascença, os discípulos estão dizendo assim, ó, antes dele nascer ele tinha uma vida. Aí ele pecou naquela vida e agora reencarnou e por isso que ele nasceu assim. Jesus, não, isso não existe. Tá? A reencarnação não existe, mas também eu não anulo o que a Bíblia diz sobre a sua vida no Espírito. Você foi criado dentro de Deus, Deus te escolheu dentro dele em Espírito. Porque Deus gera Espírito. Aí Deus quebra essa tese de reencarnação. E vai quebrar também a tese dessa onda que o pai peca é o filho que paga. Não, o pai pecou, o pai que vai pagar. Porém, muitas vezes a consequência vai atingir a família. Exemplo, o cara queria uma porta, Deus abriu a porta, o cara está errante, o cara está vacilante, o cara agora nessa porta, o cara está bebendo, está dando um monte de coisa. E Deus pega e fecha a porta. Quem sofre quem? A mulher, que vai começar a padecer necessidade, e os filhos também com padecer necessidade. Deu para entender? 3. Jesus respondeu, nem este pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Deixa eu liberar algo aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que isso que está acontecendo é para que Deus se manifeste por meio disso e o nome dele seja glorificado. Ô glória! A grande ironia de Gênesis capítulo 1, versículo 3 é que tanto Deus quanto Satanás se utilizam da palavra, linguagem. Deus num gesto criador para trazer a existência, a realidade e a ordem ex nihilo. E Satanás de modo imitativo para trazer engano e desordem. O mal depende do bem e a obra de Satanás não passa de imitação. Só um adendo aqui. Quando a Bíblia coloca Satanás como adversário, como inimigo, não é de Deus. A Bíblia diz que Satanás é inimigo da nossa alma. Gente, Deus não tem inimigo. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Deus não tem inimigo. Porque se eu falar que Satanás é inimigo de Deus, eu estou colocando Satanás de igualdade com Deus. E Deus não tem inimigo. Porque se Deus for cair no pau com Satanás, Deus não dá uma coça. Deus massacra. Não precisa nem entrar, já entra ganhando, já entra massacrando. Tá? Definição de pecado segundo a Bíblia. O pecado não é uma calamidade que sobreveio de forma inesperada ao homem e de repente arruinou sua felicidade, sua vida. Também não é uma coisa passiva, como uma fraqueza, um defeito ou uma imperfeição, pela qual não podemos ser responsabilizados. O pecado é, portanto, uma ativa oposição a Deus de uma
de uma positiva transgressão da sua lei. W.T. Conner diz que pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Louis Beckhoff define de maneira mais completa dizendo que pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. O pecado é o resultado de uma escolha livre do homem, porém má. Esse é um ensino claro da palavra, tá? Então dentro desse panorama que nós falamos aqui, existe o pecado voluntário e o pecado involuntário, tá? Que vem da natureza adâmica, vem da natureza pecaminosa, tá? É por isso que se faz jejum. O jejum é para você castigar a sua alma, tá? Para você disciplinar a sua alma, para você colocar um arreio na alma e domar ela, sabe, no chicote, na dor, porque quando você jejua, você está sacrificando a alma, você está castigando a alma. Por quê? Vou botar aqui no quadro. Porque existe o seu corpo e existe o espírito. O espírito vem, né, o Neshama. Quando tem contato com o corpo, esse contato, o homem vai ser alma vivente. Aí se faz jejum para quê? Para você dominar a sua alma. Porque se você não dominar a sua alma vai estar inclinada para o pecado e vai fazer com que seu corpo cometa atrocidades e pecados perversos contra a face de Deus. Porque o espírito está pronto. É o primeiro processo na salvação. É no espírito. Aí agora se faz jejum para domar a alma. Para castigar a alma. É como se você colocasse um arreio na alma, um cabresto, para você dominar ela. Porque se você não dominar a sua alma, para viver em vida em santidade com Deus, a sua alma te domina e te entrega à promiscuidade. Tá? Essas pessoas que estavam na igreja e hoje fazem as coisas escancaradas, todo mundo vê. É porque a alma prevaleceu e ele se entregou às vontades da carne. Tá? Então isso aqui fique bem claro. Isso aqui é muito profundo. Vamos ler um texto aqui? Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. O capítulo 1 de Romanos fala sobre imoralidade. Tá? O contexto imediato fala de imoralidade, de ato homoafetivo. Tá? Então é um texto que fala sobre essas inclinações. O versículo 18, a seguir, que é onde fala dessas depravações, acho que vai até o 27, ou 20 alguma coisa, vai até 32, tá? Mas eu quero ler somente o versículo 18, tá? Então do versículo 18 até o 32, a síntese em voga, em pauta, a premissa é a imoralidade, tá? O título já traz uma ideia, a epígrafe, né? Tá uma ideia de idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ô Sheila, de acordo com algumas definições, pecado tá? São algumas definições, tá? Pecado é rebelião e desobediência. A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus. Paulo nota que isso inclui até mesmo os gentios,
que embora não tenha a revelação especial, tem a lei de Deus escrita no coração, tá? Observando que as leis, as culturas não são para os gentios, mas sim para os judeus, tá? Nós somos gentios, não quer dizer que eu não tenho que cumprir a lei, tá? Parte da lei eu tenho que cumprir. Não matará, não furtará, não dirás falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, não adulterarás. Existem outros mandamentos que é para Israel, são mandamentos culturais, tá? São mandamentos normativos para eles. Para nós fica como prescritivo, para eles fica normativos, tá? É norma, é conduta, é cultura e vivência deles, tá? Agora capítulo 2, o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Diz assim: porque quando os gentios que não têm lei, você observou? Você observou isso aqui? A leitura? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são leis. Deixa eu falar isso aqui. Para si mesmo são lei. Deixa eu falar isso aqui rapidinho. Deixa eu falar, por favor, rapidinho. Eu já falei isso aqui já. São 613 leis, tá? 613. Leis, mandamentos, estatutos. 613. A lei não é para os gentios. Isso aqui é a grosso modo. Não quer dizer que eu posso matar, que eu posso adulterar. Não. Nós estamos falando da lei que são normativo para os judeus. Exemplo, circuncisão. Tem judeu que se circuncida até hoje. A criança ao 8º dia. O gentio não precisa levar a criança para circuncidar, mas o judeu leva para circuncidar. Eles guardam o sábado. Essas coisas assim da lei. Tá? Mas quando eu sou gentio, olha o que o texto diz. E quando eu sou gentio e faço coisa da lei, não tendo nós, né, eles, lei, para si mesmo são lei. Está dizendo assim, ó, se você pegar uma lei, não tendo lei, você fizer isso como lei, ela vai tornar para ti lei. Então não adianta você fazer uma só e negligenciar 612 que ainda falta. Se você fizer uma, tem que fazer todas. Acabou. E ponto final. Se eu guardar uma, homem não pode deixar a barba crescer, né? Isso aqui não é lei, né? É exemplo. Mulher não pode cortar cabelo. Então também eu não posso cortar a minha costeleta. Porque na lei diz que o homem não pode cortar a costeleta. Eu tenho que guardar o sábado. Na regra menstrual que toda mulher até uma certa idade tem, uma certa idade começa, uma certa idade termina, tem que ficar fora do arraial. 7 dias. E por aí vai. Não pode comer camarão. Não pode comer estrogonofe. Leite e carne. Leite de cabra, leite e vida. Carne e morte. Não vamos misturar vida e morte, não tem como. Se morar numa casa, a casa não pode ter janela de frente para outra. Pronto. Vou botar uma apostila. Entendeu? Respeito. Respeito às igrejas que têm essa mente, porém, se for para guardar um, tem que guardar todos. Todos. O que a Bíblia diz, não adianta guardar todos os mandamentos e tropeçar em um. A Bíblia fala só não guardar todos e tropeçar em um. Eu quero até pegar esse texto aqui para vocês, para gente poder ler. Mas eu vou acabar de ler esse aqui primeiro. Eu vou esperar esse aqui rapidinho. Vou deixar em aberto. Deixa aberto Romanos. Abre lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Deixa aberto aqui Romanos. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo de número 10. Olha o que diz. Porque qualquer que guardar, isso aqui é geral,
Portanto, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só, ou seja, se ele guardar toda a lei, está guardando quantas leis? E tropeçar em um? Tá ligado, né, irmã? 612. O cara guardou 612 leis, 612 mandamentos, mas tropeçou em um. E tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então todo o percurso que ele fez para guardar os 612 e pecou nesse ponto aqui, por conta desse ponto aqui ele pecou, ele quebrou todo o resto. Oi? Nadou e morreu na praia. Boa colocação. Se for para cumprir um, tem que cumprir os 613. Eu vou ser sincero, somente um homem conseguiu cumprir ele. Somente um. Jesus. Vamos lá. Nós estamos no versículo 14, tá? Aliás, agora o 15. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua... Vou ler de novo. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ok? Vamos voltar para a apostila. A incapacidade de crer na mensagem, particularmente quando ela é apresentada de forma expressa e exclusiva, é desobediência ou rebelião contra Deus. É recusar fazer a vontade dele, que tem todo o direito de exigir obediência de todos. Outro ponto aqui, egoísmo. Essa é uma das definições mais ouvidas. Embora correta e bíblica, ela é incompleta e insuficiente. O ato de viver uma vida centralizada no ego ou no eu é pecado, pois vai contra o princípio de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Contudo, isso não define a totalidade do que é pecado. Tá? Viver uma vida egocêntrica, afundado no seu egoísmo, no seu eu, porque eu fiz, porque eu, sabe? Você olhar somente para você e esquecer que na sua volta existem pessoas suplicando uma palavra, um abraço, uma cesta básica. Tá? Então, quando você quebra esses princípios, você acaba pecando. Mas isso ainda não é definição da totalidade do que é pecado. Tá bom? Eu quero deixar isso aqui como um grife, né? Algo para ficar marcado na nossa mente, que a Bíblia diz por intermédio de Jesus: aquilo que você quer que os outros façam por você, faça você primeiro para eles. O nosso grande problema é que a gente quer primeiro que os outros façam para a gente. Se não fizer para mim, também não faço. Se não agir para mim, também não ajo. Se não acontecer isso para mim, se você não fizer assim parar comigo, também eu não executo. Com Jesus, com Deus, quem vê Jesus vê Deus, né? Porque ele diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Para Jesus isso não existe. Se você gosta de ganhar um presente, dá um presente para alguém. Se você gosta de ser honrado, honre alguém também. Isso é princípio bíblico. Tá bom? Então, o mal do homem é querer que façam para ele primeiro, para depois você fazer. Terceiro ponto aqui. Inclinação interior. Pecado não são simplesmente os atos errados. Eles são fruto de uma natureza pecaminosa. Portanto, pecado é uma disposição interior inerente que nos inclina para os atos errados. Pecamos porque somos pecadores
E o estado mal da alma, é o estado mal da alma ou da personalidade. Você observou que o autor aqui foi muito feliz? Porque ele não colocou mal com L. Ele colocou mal com U. É algo que está na alma. Algo que está entranhado na alma. Que surgiu após o pecado. Por isso a prática dos jejuns. Para você domar a sua alma. Para que você não cometa aquilo que a sua alma quer. Aquilo que a sua natureza está inclinada. Que é o pecado. Porque se você não domar a alma, você se entrega às paixões dessa vida. Você se entrega aos desejos e os prazeres dessa vida. Quarto ponto aqui. Violação da lei. Esta definição também é bíblica, mas insuficiente. A não ser que o conceito da lei seja estendido de modo a compreender todo o caráter de Deus. Não são simplesmente os 10 mandamentos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 3, versículo de número 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Pecado é iniquidade, tá, gente? 5. Qualquer coisa contrária ao caráter de Deus, esta é a melhor definição. Contudo, poderíamos dizer que pecado é qualquer falta de conformidade, ativa ou passiva, com a lei moral de Deus. E isso pode ser uma questão de ato, de pensamento, de disposição ou de estado interior. Pecado é a capacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós no que diz respeito ao que fazemos, pensamos e somos. Termos bíblicos, tá? Isso aqui são termos bíblicos, que são vários os termos encontrados na Bíblia para definir o conceito de pecado, como veremos a seguir. Antigo Testamento, falta quanto para acabar para terminar a aula de vida? 10 minutos? Vamos lá então. Antigo Testamento. Antigo Testamento diz assim, ó, Satar. Dirige a atenção para o pecado como feito que era o alvo e que consiste num desvio do caminho certo. Êxodo 32, 30 fala de quando o povo indagou e persuadiu a Arão a confeccionar um bezerro de ouro. 32, 30 diz assim: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiciação por vosso pecado. Dá para ler mais um? Avel, ou Aaron, ou Advon, que significa, quem pega isso é Avon. Lembrando que no hebraico aqui não tem esses sinais maçoréticos não, tá? Aqui são só duas consoantes hebraicas, tá? Oi?
Tu lê a vol? É o Nun e o Vet. Tá? Terminar aqui ou não dá não, né? No próximo vídeo.